Bom dia, meu nome é Gabriel Simas Antunes, sou estudante de enfermagem da Universidade de Brasília e meu estudo intitula-se Construção e Validação de Tecnologia Educativa para Aprendizagem de Estudante de Enfermagem sobre Nefrotoxicidade Induzida por Fármacos. Esse estudo teve como orientadora a professora doutora Márcia Cristina da Silva Magro e co-orientador o professor Breno de Souza Santana. Inicialmente, de acordo com a literatura, a lesão renal aguda é descrita como a rápida diminuição da taxa de filtração glomerular, ainda é evidenciada na clínica pelo aumento do nível de creatinina sérica. Em relação à epidemiologia e etiologia, as suas causas são pela sepse, isquemia e nefrotoxicidade. Além disso, ela é um desafio de saúde global que atinge 13,3 milhões de pessoas e por isso há essa necessidade de conhecimento dos fatores de risco para a prevenção de nefrotoxicidade. E tornar esse conhecimento sobre a nefrotoxicidade mais acessível e significativo atualmente é um desafio. Por isso há essa necessidade também de aproximar os alunos de estratégias lúdicas e interativas como história em quadrinhos para contribuir na sua construção de sua estrutura conceitual para o manejo de cuidados em situações de nefrotoxicidade. E por isso a gente escolheu a história em quadrinhos como uma estratégia dinâmica capaz de auxiliar os estudantes na aprendizagem e no conhecimento deles. E a pergunta norteadora desse estudo foi: será que construir e validar a história em quadrinhos é uma forma de criar recursos que contribuam para a melhor compreensão e desenvolvimento de conhecimentos? Então, nosso objetivo foi desenvolver e validar o conteúdo e a aparência de um objeto virtual de aprendizagem no formato de história em quadrinhos, para ensinar estudantes de graduação em enfermagem a compreender a nefrotoxicidade induzida por medicamentos. Esse estudo teve 3 fases que ocorreram no período de janeiro a agosto. A primeira fase teve a revisão da literatura através da estratégia PICO, nas bases de dados Lilacs, Medline e Scopus. Na fase 2 teve a construção da tecnologia pelos conteudistas. Na fase 3 teve a validação da tecnologia pelo especialista. A seleção desses especialistas foi pelo critérios de Ferrin adaptados e os especialistas selecionados responderam um formulário sobre a caracterização deles e perceberam que a maioria é do sexo feminino e tinha ocupação mista, em que eles trabalhavam com a docência e eram enfermeiros assistenciais. E eles responderam ainda e analisaram a tecnologia por meio de 2 instrumentos que eu vou falar daqui a pouco, que é o IVCS e o VATS. A escolha dos personagens foi pela teoria dos arquétipos e a gente escolheu a personagem principal número 2 aí, como vocês podem ver, porque a gente se identificava mais com ela. Os conteudistas se reuniram pela plataforma Miro para a discussão do roteiro, desenvolvimento das personagens secundários e elementos da HQ. E na ilustração final teve a transposição do esboço para a página da HQ, onde a gente utilizou das habilidades técnicas do design para deixar a história com mais sentido e seguindo um alinhamento com o nosso objetivo e público-alvo. Os resultados, então, como eu tinha falado antes, a gente usou 2 instrumentos de validação. Um era de conteúdo e outro era de aparência. Os 2 têm parâmetros que dizem que a tecnologia é adequada. E no final, os juízes concordaram que a estrutura da tecnologia era adequada e relevante para o nosso público-alvo e também a estrutura da tecnologia e da aparência como todo era adequada. E como conclusão, o conteúdo e a aparência da história em quadrinhos foram validados com êxito por meio dos 2 instrumentos. E é importante lembrar que a estratégia da história em quadrinhos, ainda que lúdica e interativa, passou por princípios de pesquisa científica, com estrutura lógica e relevante, para uma melhor compreensão e consolidação de conhecimentos sobre cuidado em situações nefrotóxicas na prática clínica. Essas são as nossas referências. Estou à disposição para qualquer dúvida e obrigado.